E em casa a gente sempre foi muito estimulado à leitura. Sim. Então, essa base eu considero que foi muito importante para mim. Orientada para a leitura, para o estudo. E em casa era um ambiente de diálogo entre os pais, os filhos, família grande, 6 irmãos, né? Uhum. Eu e mais 5 irmãos. Então a gente sempre teve esse ambiente de troca de informação. E aí, na hora de escolher uma faculdade, eu escolhi comunicação. Ah, é. Fiz comunicação, mas comecei a trabalhar muito cedo. Com 18 anos eu estava trabalhando, muita gente não sabe disso, mas eu trabalhei na aviação comercial. Oh, que legal. Eu fui executiva da aviação, trabalhei durante 15 anos. Essa experiência, para mim, A foi executiva fundamental. de aviação faz assim, só um pente fino, faz o quê, Tá, mais ou porque menos? muita gente pensa logo que eu É, digo executiva logo, porque quando a gente fala aviação, já pensa que eu fui comissária de bordo. Eu não alguma fui. coisa do tipo. Eu não fui comissária de bordo, eu fui de terra. Eu fui, comecei com 18 anos, trabalhando com atendimento, fazendo paralelamente a faculdade. Sim, E assim que eu me formei, já comecei a ter cargos executivos, né? Gestão. 18 anos isso, Com né? 18 anos eu comecei, e quando me formei, 21, 22, já comecei o primeiro cargo lá, supervisora de determinado setor, depois gerente. No final, eu já era gerente geral no Maranhão, Ó, que cuidando de legal. todas as áreas. Agora você imagine, setor de vendas, carga, manutenção, aeroporto, muitos setores. Que legal. A gente imagina que esse ambiente muito masculino. É, de fato. Quando eu ia para as reuniões, regionais ou nacionais, Sim. tinham o quê? 2 mulheres gerentes. E aí, Você era uma das maranhense, é poucas uma que das estavam lá poucas, entre uma os mulher homens. maranhense, jovem. Imagina os desafios que a gente tinha que enfrentar, quebrar E paradigmas. naquela época, né, devia ser Isso, mais difícil ainda do que é hoje. O pessoal devia exatamente. olhar assim, o É, machismo era bem forte. E eu tenho certeza que dessa época também você deve ter trazido muita bagagem. muita. Lidar com o público, conversar, ver. Você estava numa grande empresa, ver Uhum. como ela funciona por dentro, né? Você pode falar um pouco mais pra gente, inclusive. Dessa experiência eu trago, assim, uma vivência que é base para muita coisa. Sim. Uma empresa, eu trabalhei em 2 empresas, na verdade, foi a Transbrasil e a VASP. Grandes empresas com estrutura pesada, com áreas bem definidas de gestão, pessoas, finanças, vendas, e também com muitos problemas. É, e que Muitos deviam ser problemas. encarados por profissionais ali de ponta que você começou também a querer a se habituar para resolver essas coisas, E né? a buscar formação Ah, também, sim, é. aprofundar as formações. Aí o que acontece? Eu já estava formada e já tinha feito uma pós-graduação, mas aí senti necessidade de fazer uma específica, que aí eu fui trabalhar essa questão da comunicação organizacional. Ó, Foi uma época muito bacana, porque o país atravessava uma crise. Era uhum. uma crise comercial, econômica e que afetou diretamente a aviação. É tanto que no final dessa crise, 3 gigantes saíram do mercado: Eu lembro, faliu inclusive Varig, a Varig, VASP e a VASP foi Transbrasil, antes, né? né? Então, as 3 saíram do mercado. E aí, esse mercado se renova. Você consegue, assim, pontuar o porquê, na época, qual foi esse grande boom de falências de grandes empresas, né? Tem vários estudos sobre isso. Uhum. Mas, assim, se eu pudesse tirar. São muitos motivos, não é apenas um motivo, mas está tudo ligado à gestão. Planejamento, gestão. Essas empresas, elas não tiveram a visão estratégica para perceber que estava na hora de mudar, para perceber que tinha uma demanda reprimida muito grande para aquele mercado. Qual era a demanda na época? Você lembra, assim, o que que era o ponto-chave? Tipo assim, olha, era a parte tecnológica, aonde eles deixaram a desejar, a âncora deles, vamos dizer assim. Tem a ver com a estrutura deles. O que acontecia? A aviação naquela época tinha uma estrutura muito pesada de custo operacional. Ah, tá. O custo operacional era muito pesado. Só que lá fora já existiam iniciativas mais de baixo custo. Hum, Mas elas não perceberam ou acharam que isso ia passar, era uma fase, as coisas iam permanecer como estavam. Só que aqui a demanda já estava gritando, as pessoas querendo voar, as uhum. pessoas também querendo, a classe média queria participar disso, Ah, a tá. classe É média queria verdade. fazer Que era parte. uma coisa muito elitizada antigamente. Elitizada. É Olha, verdade. a época da aviação, assim, quando eu comecei,
era tudo muito refinado. É. O uniforme era feito por estilistas. Você entrava na aeronave e ia escolher o cardápio. O que que você quer naquele E dia? que cardápio, né? Que Tudo era. servido com aquela, né, sabe? Era muito, um custo altíssimo. E aí, Daí é, começaram daí também a diminuir o lanchinho e lanchinho. tal, Aí se entrou a adaptaram. Gol. A Gol Sim, entrou lá em 2001, por aí, a Gol entrou no mercado. E ela entrou com um modelo totalmente totalmente diferente, diferente. concordo. Baixo custo. É, Aí ela chega e diz: não tem nada de estilista para fazer uniforme. Coloca uma qualquer um camisetinha, voa. um lencinho e todo mundo vai voar. Tira esse Uhum. negócio de almoço, jantar. Coloca O que aí que um, dá um para baratear para a lanchinho. gente continuar e Uhum. trazer pessoas que não são tão elitizadas para voar também, né? Isso. A própria aeronave, Uhum. ela foi transformada e adaptada É, para um assentos novo mais modelo, assentos curtinhos, caber mais curtinhos, gente. apertadinho, É. mais barato. E aí o público respondeu: é isso que a gente quer. Foi Nós uma queremos isso. Foi revolução, uma né? revolução. Para E o aí eu preço. pergunto: é só na aviação que isso acontece? Será que é só na aviação que o Boa. modelo de negócio muda, que a demanda está lá? Ou isso vale para qualquer Que negócio? insight, viu? Ou isso vale para qualquer negócio? Verdade. Será que a minha postura no mercado é esse o aprendizado que fica? O tempo todo você monitorar o seu negócio. É, porque tem um momento de mudar. Surge novas demandas, né? Isso. Acaba que a gente tem que se adaptar ao mercado. Se a gente continuar a mesma coisa, por exemplo, meu negócio são as telas, mas eu estou aqui conversando com meus clientes, conversando com amigos, levando mensagem aí para o mundo, né? Que a gente está aqui. Eu acho que isso é uma evolução da minha empresa também. Uhum. E a gente hoje se mostrar também, né? Tá à frente da nossa empresa, nosso rosto, também eu acho que isso ranqueia bastante, né? Aí A são dois questão do. pontos importantes. Esse Sim, diálogo com o teu cliente, isso sim. é importantíssimo. Você ouvir, saber o que esse cliente quer. Que é o que não aconteceu no passado com essas companhias. Elas achavam, elas se sentiam o quê? As donas da verdade. Elas sabiam Só tinham tudo. a elas, Só né? tinham elas dominando o mercado. E aí você fica numa zona de conforto. É esse o perigo da zona de conforto. Ó, Você achar que já sabe tudo, você achar que dominou o tá tudo mercado, bem, tá né? tudo bem, e aí você fecha os olhos pro O problema cliente pro cliente, e né? para tudo que está É, acontecendo, para o mercado. é. Quando você se posiciona ali com o seu cliente, você está observando, você está percebendo mudanças, você está Sim, ouvindo, sim. e você vai ter, inclusive, feedbacks que são importantes. Você precisa ouvir o cliente para entender qual é a necessidade dele, que essa necessidade muda. Qual é a dor do seu Qual é a cliente, dor? né? A dor do cliente antes da pandemia era uma, Concordo. hoje é outra. É. Se a gente não tiver atento a isso, quem estava atendendo de um jeito antes da pandemia e acha que vai continuar atendendo do mesmo jeito, já está errado. Tá fadado à Tá falência, não fadado, tá? tá. Porque o mundo mudou e essa dor mudou. A dor agora é diferente.